hoje, o texto que nós vamos ler está no livro de Gênesis, no capítulo número 22, e do versículo 20 ao versículo número 23. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filho a Naor, teu irmão. Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Azo, e Pildas, Gildafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos de trazer uma palavra aos irmãos, mostrando um pouco do que significa a vida de Abraão. Cada um de nós conhece o que Abraão fez em todo o tempo, e o que mais marca na vida de Abraão é a sua fidelidade. Você não vê a palavra mostrar em momento algum que Abraão deixou de ser fiel e tratado pelo Senhor como um homem digno, honrado, mas um homem fiel ao Senhor. E nós queríamos deixar a você uma palavra sobre a fidelidade. A fidelidade, ela produz efeitos na nossa vida hoje, amanhã e depois. Deus é fiel para conosco. Deus conhece a nossa vida. Deus sabe quem nós somos. E, na verdade, Deus está esperando apenas que nós sejamos fiéis, porque Ele é fiel para conosco. E a nossa fidelidade, eu reafirmo a você, produz efeitos hoje, amanhã e para os dias que virão à frente. Abraão sabia muito bem isso, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele tinha ouvido de seus pais, ele tinha sabido isso, ele conhecia, ele tinha experiência com o Senhor. E ele sabia que em meio a todas as lutas que ele enfrentou, o argumento que ele tinha diante de Deus era a sua fidelidade ao Senhor. Ele amava ao Senhor, ele servia ao Senhor. E isso era o principal de sua vida. Quando o Senhor requer dele a vida de seu filho, que é um pouquinho anterior aos versículos que lemos, o Senhor requer dele uma definição que talvez fosse a pior definição para alguém que tivesse um filho e da forma como Abraão teve. Um filho que era um milagre na vida dele. Um filho que era o motivo da sua alegria na velhice. Um filho que mostrava que ele tinha agora uma descendência. Ele tinha para quem passar a sua fidelidade. Ele tinha para quem dizer: eu fui fiel ao Senhor, e essa fidelidade vai produzir efeitos espirituais importantes na sua vida também. E era isso que ele dizia a Isaac. Isaac nasce, cresce, e já um jovem, o Senhor requer a vida de Isaac. Era muito difícil para Abraão entender isso, mas ele caminha com seu filho, uma caminhada longa, difícil, triste, e aquele filho, a madeira, todo o processo da oferta e a subida para a oferta. Agora tudo está pronto, e Abraão agora vai oferecer o seu filho, o seu único filho. Abraão não tinha dúvida na sua fidelidade que o que ele tinha que fazer era oferecer o seu filho. Mas ele confiava em um Deus que tinha uma promessa para a vida dele e que não permitiria que alguma coisa acontecesse fora do desígnio dele, Deus, e que Deus usaria a fidelidade de Abraão em tudo. E Abraão vai oferecer o seu filho, e quando ele vai oferecer, o Senhor faz uma mudança, uma troca, porque viu a fidelidade. Eu lembro a você, Deus viu a fidelidade de Abraão, e a fidelidade de Abraão fez Deus mover das suas entranhas algo que para nós chega até cada um de nós hoje. E o que chegou até cada um de nós? O filho de Abraão. Ele não precisou morrer, mas o filho de Deus um dia tinha que dar a vida. Isaac não precisou morrer, mas Jesus precisou dar a vida para que eu e você tivéssemos vida e que a nossa fidelidade produzisse vida a cada dia em nós.
Abraão fez isso. E o texto que lemos diz assim, muito simplesmente: e depois destas coisas, contaram a Abraão algo importante. E desses nomes todos que lemos aqui, que a você pode parecer nomes diferentes, porque nós vivemos em países diferentes, com nomes diferentes, mas esses nomes não são muito comuns a nós. Mas veja que aqui no meio, no versículo 23, aparece um nome interessante. E Betuel gerou Rebeca. Isaac tinha mais ou menos 18 anos. E aos 40 anos, agora Abraão vai precisar de uma esposa para seu filho. E agora Rebeca, ela iria ser procurada. Mas a notícia dela, o nascimento dela, a vida dela, a geração dela, tudo estava nas mãos do Senhor, voltado para uma única coisa: a fidelidade de Abraão depois destas coisas, antes destas coisas, e sempre ela fez com que Deus produzisse efeitos. E o efeito nesse momento, a vida de seu filho tinha sido preservada, e Deus ao mesmo tempo já tinha preservado também e tinha colocado na mente de Abraão aquela que seria a esposa de seu filho. Passados 22 anos, Abraão agora precisava de uma esposa para seu filho, e ele manda que o seu homem de confiança fosse procurar. Nós conhecemos toda essa trajetória de quem procura a esposa para o filho de Abraão, e não é o nosso caso aqui hoje, mas é entender uma coisa: quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus projeta essa fidelidade lá à frente, coisa que nós nem pensamos hoje. Deus já está preparando para nós lá na frente, unicamente pela nossa fidelidade. E agora, Abraão precisava de uma esposa para seu filho. Passados alguns anos, mais de 2 décadas são passadas, e agora Deus já tinha preparado aquela que seria a esposa de seu filho. Observe que passados mais 20 anos, 42 anos depois, Isaac precisou de ter um filho. E você conhece a palavra de Deus, e quando Rebeca foi gerar, ela era estéril que nem Sara. Mas observe a oração de Isaac. A palavra diz que Isaac orou instantemente ao Senhor, e Rebeca, ela tem filhos. Observe que esses filhos eram filhos importantes para essa geração, para esse prosseguimento, para tudo que precisava na vida de Abraão, mas muito mais agora na vida de Isaac. Observe, a fidelidade produziu seus efeitos. 20, 40 e tantos anos forem necessários. Meu irmão, você que nos ouve neste dia, você pode crer uma coisa: quando você é fiel ao Senhor, você pode crer que Deus está esperando para lhe abençoar. E mais do que isso, quando você é fiel, Deus prepara no tempo aquilo que serão os seus presentes, eu chamo assim, as suas bênçãos, os seus benefícios. Seja fiel ao Senhor, ore, busque a face do Senhor, e saiba você que a sua fidelidade não está sendo colocada para um evento ocasional hoje, amanhã, mas Deus está preparando tudo mediante uma coisa: a sua fidelidade. Deus vai ler o seu coração e vai saber que você é fiel, e vai preparar o que você precisa dentro da sua casa. O que você precisa hoje? É uma bênção para seus filhos, é uma bênção para sua família, é uma bênção no seu emprego, é uma bênção espiritual que você está precisando, grande, de dons, de vida na presença do Senhor. Seja fiel ao Senhor, busque ao Senhor, leia a palavra dele, ore, porque Deus é fiel para conosco e não há de esquecer. Nós vamos esquecer muitas coisas, mas Deus não há de esquecer nada do que nós fizemos. E no tempo certo, Deus há de preparar todas as coisas para que você e eu sejamos abençoados. A nossa fidelidade, ela vai produzir, como diz a palavra, depois destas coisas. Deus tem preparado tudo para nós, e finalmente Deus tem preparado um momento maior, que é a volta do seu filho para nos buscar. Esteja preparado na sua fidelidade, prepare-se para que na volta de Jesus você esteja pronto com os bens que você recebeu da eternidade. E todos esses bens que você recebeu, eles subirão junto com você. A igreja fiel, ela há de levar tudo isso. E tudo isso será para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero saudar a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus.